queridos amigos, companheiros da grande viagem da vida por esse mundo de provas e expiações, em nome de Jesus, para inaugurarmos o nosso trabalho nessa tarde, nós damos as boas-vindas a todos, dos dois lados da vida, rogando ao Mestre querido que nos abençoe e que os trabalhadores da casa nos auxiliem, para que possamos cumprir mais essa tarefa e na alegria que nos une para estas quinta-feiras memoráveis, na Seara Bendita de Jesus, nós iniciamos com a prece que o querido Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, que vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos com essa prece maravilhosa de Jesus, a mais singela e bela prece até hoje já proferida, sem prejuízo nenhum para as belíssimas preces de Amélia Rodrigues, Cáritas e tantas são as preces bonitas e poéticas, como a de São Francisco de Assis. Mas esta prece do Pai Nosso, que nos fala tanto ao coração, é porque ela vem na singeleza, na simplicidade e descrevendo todo o mundo espiritual, desde o nosso trabalho no mundo primário, a nossa evolução devagar e lentamente, e também o respeito que devemos ter em louvar o Pai, agradecer, pedir. Então ela encerra essa síntese maravilhosa. Por isso nós damos por aberto os nossos trabalhos e vamos falar hoje sobre a vingança, né? Escolheram aqui falar sobre a vingança, porque nós estamos precisando. Não é verdade? Amar os inimigos, é isso? Dona Célia? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Tarefa muito difícil a nós todos, né, Ailton? Mas que não é impossível. O agradável nas bênçãos que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, de todo o Pentateuco, a alegria é muito grande, porque tudo é possível. Vós sois deuses, tudo o que faço, vós podeis fazer. Jesus, o Mestre querido, veio para nos servir de modelo e guia, e nós estamos aqui. Então nada é impossível. Quando se pensa que não pode perdoar, eu me recordo, pedindo licença para vocês, um breve comentário, de Simão Pedro. Jesus, Simão Pedro era temperamental, né? Então, para não dizer que ele era meio nervosinho. Então, o que acontece? Ele perguntou para Jesus, quantas vezes nós vamos perdoar? Como dizer assim, na linguagem rasteira, né? Ou vulgar? Vamos pôr um limite nisso aí, que negócio é esse? 7 vezes, ele já pôs assim, 7 vezes está bom? Porque o 7, é interessante a gente observar, era naquela época e até hoje é um número cabalístico, né? O pessoal que tem o hábito de começar a fazer prece, tem que fazer prece 7 dias, acende 7 velas, não é? 7 velas, na encruzilhada, essas coisas, é um número cabalístico. Jesus disse: não, Pedro, não vem com essa não, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, dá 490 vezes. E segundo as informações obtidas na lista espírita, Emmanuel disse para todos nós que ainda nós não aprendemos esta lição de Jesus, porque Jesus, na verdade, se referia a um infinito. Nós devemos perdoar infinitamente, todas as vezes. E aí nós começamos a pensar, meu Deus, né, como é que faremos para perdoar toda vez?
Aí nós lembramos de Jesus no Monte Gólgota, né? Pedindo para que todos fossem perdoados, porque nós somos crianças, não sabíamos o que estava fazendo. Então, feito esse introito, por favor, dona Célia, quem é que vai ler primeiro? Quem? É o moço aqui. O moço, que bonito. Gostei, viu? O mocinho. Eu não sei o nome dele. É o moço. Qual? Ademir. Ademir? Ah, tá ok. Não vai nessa não, que ele é 12.500. Ah, é? Só para... Olha, viu como... Eu fiz o senhor dar uma risada, né? O senhor foi contei. Com uma pequena e simples e modesta alegoria, né? Não é de 1000, não. É de 500. Demir, por favor. A vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por fim, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos expulsos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem o veneno do colo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas por todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia, de que um membro de grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1860. Querido professor Ailton, nosso amigo, a quem agradeço, a dona Célia também, a vocês todos, por nos permitirem transitar por esta vida, viu, Ademir? Juntos, caminhando para o nosso progresso. Então, agradeço a vocês todos por ouvir um pecador a falar
E, sobretudo, pelo Ayrton estar sempre atento às nossas necessidades. O companheirismo é uma coisa maravilhosa. E pedir a ele que inicie falando sobre esse tema muito importante, né, Ayrton, para nós. Para todos nós, né? Mas, por favor, você vai iniciar hoje os comentários sobre a sua visão, sobre a vingança, esse instrumento que ainda está presente entre nós, para podermos aprender a lidar com todos aqueles nossos irmãos que temos que amá-los. Muito bem. Podemos dizer assim, que a vingança, né, esses atos que assim são cometidos com esse objetivo, são das atitudes mais antigas que a gente pode dizer que a humanidade tenha. Porque, com certeza, vem lá dos tempos imemoriais, desde que o homem começou a ser homem, ou mesmo antes do homem adquirir inteligência, né, que vivia pelo instinto, como a gente se diz. E é algo que ainda não conseguimos nos libertar na sua, vamos dizer, na sua maioria, ou na sua essência. Ou é algo que de vez em quando acaba passando na cabeça das pessoas, né? Dependendo da situação em que a pessoa foi comprometida, que ela foi envolvida, que ela foi injuriada, que ela foi perseguida, que ela foi caluniada. E claro, isso vai depender também de cada um de nós. Nós já estamos há 300 mil anos em que a gente tem esse pensamento que a gente pode raciocinar. Mas esse raciocínio nosso ainda não atingiu aquele que nós podemos chamar das luzes, né? Que nosso Pai quer que nós tenhamos, e a claridade nos nossos atos, no nosso pensamento, aquilo que nós vamos fazer quando nos relacionamos uns com os outros. Porque não há como negar que nossa evolução, o nosso processo evolutivo, está intimamente ligado à maneira como a gente se relaciona, como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso é uma coisa óbvia. E a vingança vem, e Joana de Ângeles sempre fala, né, doutor, que é uma daquelas situações atávicas, ou seja, aquilo que está no nosso passado, está dentro de nós, está guardadinho lá dentro de nós, mas dependendo das situações, muitas das nossas reações, e essas reações até chamaríamos de primais ou primitivas, né, elas vêm naqueles momentos onde nós perdemos completamente o nosso controle. Situações extremas de estresse, de pressão, disso, daquilo, às vezes acabamos falando coisas que não faríamos ou não falaríamos numa situação mais tranquila. E a vingança é dessas coisas mais antigas que tem. E se a gente for perceber aqui, logo no início, ela diz, né, que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens, do meio dos homens. Ele é como um duelo, um dos últimos vestígios desse costume selvagem sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Então vejam que esse duelo, que ainda existia quando foi aqui colocado esses termos do Evangelho, nos de 1850 e tantos, 6, 7, 8, ainda havia duelo, né? Onde se matava em nome de honra, teoricamente, porque foi ofendido, não sei o quê, e se duelava. E havia para eles também duelistas profissionais que ganhavam a vida representando, às vezes, pessoas. Quem queria se livrar de alguém, dava um jeito de fazer um duelo e legalmente acabava matando outros, para tudo certo, tudo bem. Quer dizer, é uma coisa bárbara, né? Dentro daquilo que a gente entende. O duelo, claro, caiu em desuso, foi condenado, mas para a gente ter uma ideia de como é difícil a evolução humana, o que é o homem se renda aos princípios evangélicos que Jesus trouxe, quando ele fala ama ao próximo como a si mesmo, aqui fala que desde o início da era cristã já tinha esse tal de duelo que persistia até os anos de 1800, foram quase que 2 milênios, tendo isso com todo o evangelho que Jesus dizia. E vamos colocar que a Europa toda foi se rendendo mais ao cristianismo, às ideias, né, de Cristo, as ideias do bom relacionamento, de amar ao próximo como a nós mesmos, mas não exercia, né? Quantos e quantos iam às igrejas, iam lá, batiam no peito e deixavam lá, né, as suas moedas lá nos cofres, etc., fazendo a sua doação, o seu louvor ao Deus, não sei o quê,
Mas dentro de cada um, essas coisas primitivas, bárbaras, ainda existiam. E ainda hoje, vamos dizer, existem muitos e muitos e muitos de nós. Se não existisse, não teríamos tantos problemas como nós temos entre as pessoas, né? Especificamente pessoa a pessoa. Porque nós, como vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos a qualquer instante sofrer um dissabor, sofrer uma desilusão, alguma coisa nesse sentido que acaba nos machucando muito ou pouco, nos desiludindo e faz com que nós tenhamos às vezes pensamentos não tão bons com relação àquele que acabou nos prejudicando. Ninguém de nós está livre de repente se sentir prejudicado, né? Intencionalmente ou não. A gente sabe que o ramo do trabalho hoje em dia ele é muito competitivo e por uma questão lógica, até embora seja ilógico, muitos na sua escalada ascensional dentro do ramo do trabalho, na vida, na profissão, muitos acabam fazendo coisas que não deviam ser realizadas. Acabam atropelando os outros, como se diz na nossa linguagem, para passar a perna em outro, para subir, para crescer, para ter um trabalho melhor, para ganhar mais, para ter mais conforto, dar mais conforto aos filhos, enfim, não interessa a razão. O ato em si, ele é reprovável. E esses atos que são cometidos, eles invariavelmente vão levar aquele que é prejudicado, se não tiver, vamos dizer assim, uma boa formação, a começar a pensar, em certos casos, começar a pensar bobagem, chegando aos extremos que a gente pode colocar de uma vingança. Claro que nós vamos ficar, se nós somos prejudicados, ficamos magoados, ficamos entristecidos, vemos oportunidades perdidas, se não diretamente conosco, pessoa de cada um de nós, mas das pessoas que estão conosco, familiares, às vezes amigos, não é? Estavam colocando uma grande expectativa em algo e de repente acontece alguma coisa, às vezes no submundo, ou às vezes nos corredores do castelo, como se diz, e acaba sendo prejudicado. Claro, fica toda uma mágoa, fica toda uma tristeza. Aconteceu comigo no trabalho, quando eu trabalhava também, né? A gente fica assim revoltado até, mas não a ponto, digamos assim, de ir para uma vingança, que é uma medida extrema e que é extremamente onerosa para cada um de nós espiritualmente. Sem contar que se a gente realiza algum ato deste teor, desse naipe, conscientemente, isso vai ficar também marcado em cada um de nós. E por mais que se diga, não, também eu fiz porque ele mereceu. Agora, nós somos juízes para julgar, né? Sempre o Evangelho nos diz, não julgues para não seres julgados. Que é, nada escapa, né, do nosso Pai, a gente sabe bem disso. Quando o Evangelho, quando perguntaram, né, os Espíritos, mas onde que está Deus? Onde que está? Dentro da nossa consciência. Então, não tem como esconder dele. E tudo aquilo que a gente tem, que a gente sofre, que a gente faz, e é do conhecimento dele. Então, todos esses que têm essas más ações, que prejudicam isso, aquilo, é do próprio conhecimento dele e a sua responsabilidade, mais dia, menos dia, vai ser cobrada, não tem jeito. Serão sim responsabilizados por aquilo que fizeram. Agora, que não sejamos nós também depois responsabilizados por termos intentado e realizado uma vingança, qualquer naipe que tenha sido. Vai totalmente contra as instruções evangélicas, como se diz, vai contra aquilo que Cristo disse, né, tantas vezes quando ele aqui estava, e contra o que ele continua dizendo todas as vezes que se lê o Evangelho, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, luterana, seja no protestante, seja onde for, que está lá lendo o Evangelho e está dizendo. Então, esses 2000 anos, quantos milhões ou bilhões, trilhões de vezes, sei lá, pela nossa leitura, ele continua dizendo a mesma coisa para nós. E nós continuamos patinando, ou mais das vezes valorizando mais esse mundo que a gente enxerga, que a gente vê, que os nossos sentidos nos dão, que o homem construiu pela sua inteligência que foi dada para nós, mas é uma inteligência relativa. Porque é uma inteligência que foca muito mais esse plano material que nós estamos. E claro, precisamos dele. Mas a gente não pode deixar, não pode jamais esquecer do nosso espírito, da nossa responsabilidade. E esse despertamento, como se diz, essa palavra está tão em moda hoje,
é fundamental para todos nós. Temos essa consciência daquilo que nós fazemos, daqueles que nos fazem, e como que eu vou reagir àquilo que nos fazem. Eu vou reagir primitivamente? Ou eu vou procurar me tranquilizar um pouco antes, pensar um pouco antes, e como tantas vezes, o Jair falou assim, o que Jesus faria no meu lugar? A resposta já está aí. Eu queria aproveitar também para dividir com vocês alguns pensamentos sobre esse arquétipo. Se não lembram, arquétipo é uma expressão da antiguidade que refere-se ao antigo, hábito antigo. E quando o professor Ailton fala, remetendo aos tempos passados, não é de Jesus, bem antes, dos hatitas. E muito antes já existia essa intenção da vingança. Aqui na atualidade, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas se não tiveram, não custa procurar na Netflix. Existe um filme chamado O Troco, com Mel Gibson. É maravilhoso o filme. É um filme de bandido. Mas a história relata, então, o cidadão que quer dar o troco para o outro. E o que acontece na vida prática, para nós, é que a gente quer dar o troco. É uma vingança. Boa tarde. Boa tarde. Facioli está aí, né, Andréia? Boa tarde. Quanto tempo? Sejam bem-vindas. Então, eu continuo dizendo que esse tempo de dar um troco, alguém que fez alguma coisa, você devolve aquilo que ele fez e com uma agressividade maior. Precisa tomar muito cuidado. Porque toda vez que nós agimos em detrimento de devolver o troco do que fizeram para nós temos que lembrar que antigamente realmente acontecia isso. E o Ayrton também tocou no assunto do tempo já quase esquecido, o tempo em Paris, em que o cidadão, ofendendo a outrem, dava com a luva, uma luva de pelica no rosto, para convidá-lo ao duelo, para duelar. Mas eram tão bárbaros, as reminiscências do passado, que eles faziam isso para marcar no Champs-Élysées, logo pelas primeiras horas da manhã, e atirar no outro e matar, quer dizer, o inimigo, ou aquele que fez um desaforo, qualquer coisa nesse sentido. Pois bem, isso era uma barbárie, porque aquele que tivesse o bom manuseio de uma arma, claro, que atirava no cidadão e o outro que não sabia, tchau, benção. Mas ainda é esse resíduo que ainda permanece. Só que nós disfarçamos isso. Não é? A gente diz assim, eu não gosto de fulano, não posso nem ver. E dizem mesmo, até com um certo tom jocoso, que eu não quero ver nem morto cidadão. E eu fico pensando nessa circunstância. Que pena, né? Vai ver morto e vivo, porque eles continuam vivendo. Nós não morremos, nós somos, conforme tive a oportunidade de relatar há tempos atrás, nós somos Eve eterno. Porque a gente costuma falar, né? Na nossa lista a gente fala que nós somos eterno. E eu penso, os professores aqui podem me corrigir, que se nós colocarmos um neologismo, fica melhor, porque o eterno é tudo que não tem princípio, meio e fim, na linguagem ainda hoje, né? Não tem começo, meio e fim. Então, só Deus. Né? Mas o Eve eterno, nós sabemos que todos nós somos criados pelo Senhor da vida. Não sou eu quem vos digo. É o que diz na questão 115, na questão 133 e na questão 804 do Livro dos Espíritos, em situações e ângulos diferentes do assunto que é abordado, mas falando sobre isso. Então, Eve eterno, o neologismo cai melhor, porque eu fui, o Ademir foi, a senhora foi, a Andréa, todos nós somos criados em algum momento.
pelo Senhor da vida. Esse é o eterno. E a partir daí, nós não morremos mais. Não adianta falar, eu não quero ver nem morto. Vai ver morto e vivo. Aí é complicado. Porque as pessoas que você maltratou ou fez mal, eles estão perto de nós. No início do nosso programa, ou no início de hoje, quando começamos a falar sobre isso, me veio na mente que eu não tenho ainda o dom da visão. Tem muitos dos nossos irmãos que conseguem enxergar, por exemplo, a plateia de espíritos que tem aqui, interagir com eles ao mesmo tempo, como o caso de Chico, o caso de Divaldo. Eu não tenho, mas eu sinto às vezes, e todos nós somos médios, que se pudéssemos enxergar quantas pessoas tem aqui hoje, do outro lado da vida, que estão ouvindo esse pecador falar. Ou, não tanto pelo que o pecador vai falar, mas para o aprendizado, porque isso aqui não é uma sala somente. Aqui está repleto dos nossos irmãos que estão trabalhando, os organizadores da casa. Há mais de 70 anos, a casa está aberta. Mas eles estão organizando os outros espíritos que vêm para ajudar, Batuíra, Pai Zé Maria, não é? Irmã Josefa, tantos outros, seu José Rampazzo, que é o nosso fundador, nosso patrono, estão aqui trabalhando. E, de vez em quando, naquilo que eles têm a ferramenta adequada, pela palavra do Ailton ou pela minha, não é porque tenha valor a nossa palavra, eles nos intuem. Coloca em nossa mente certas palavras que ela vai buscá-lo, Ademir. Vai buscar qualquer um de nós, não é, Andréia? Então, a casa está repleta. Paulo Apóstolo asseverou, naquela época, são mais de 2000 anos, asseverou que nós nunca estamos sós, nenhum pensamento. Cada pensamento tem dezenas de testemunhas. Você fala, eu estou sozinho, estou pensando. Você não está pensando, não. Ou você tem bons companheiros que te inspiram para as boas coisas, ou você tem companheiros equivocados que te ensinam, falam, oh, vamos roubar fulano, vamos xingar fulano. Você tem que devolver. O cara que fez ali, você não tem sangue de barata? Você já ouviram essa expressão? Eu acho curioso. O aprendizado do povo, como sangue de barata? Eu nunca soube. Outros que tem, eu tenho sangue azul. Eu nunca soube disso. O sangue é tudo vermelho, não é? Então é curioso, porque quando nós falamos em amar os vossos inimigos, na linguagem que está no Evangelho hoje, e sobre a vingança, a gente sempre se questiona. Eu acho que isso é importante pensar, nós meditarmos. Se existe, como a Ayrton muito bem colocou, se existe uma forma, um modus operandi, para nós seguirmos o caminho reto, porque é difícil, gente. Que ninguém se engane, e que a nossa vã filosofia não nos ponha a perder. Que ninguém se engane. Já que eu disse que nós somos nascidos nas mãos do Criador, em tempos diferentes, é óbvio, gente, que pode ser que a Andréa esteja na frente 200 anos, 400 anos que foi criada, ou há 2000 anos, há 3000 anos, e por conseguinte, ela já tem uma trajetória maior, você tem uma trajetória maior do que a minha. Então você sabe mais. É assim que funciona. Mas daqueles que não sabem, ainda acham o caminho de ser vingativo. Como a Ayrton falou, no trabalho, alguém me fez uma... No semáforo, você passa com o carro, um cara estava distraído, pegando o celular e ligando. Não está certo, vai levar multa, etc., né? Mas acontece que o outro espaço fala, você não tem o que fazer? Vai dormir aqui no lugar do telefone. E o outro já fica nervoso, quer dar o troco. É o troco que nós queremos dar. E foi isso que Jesus ensinou. Aí é que está. Nós vamos olhar na história da humanidade se teve um momento que houve essa transformação, tirando esse arquétipo das pessoas, quer dizer, o arquétipo é uma atitude, um conceito de coisas antigas, que nós tínhamos essa raiva de querer devolver. Até porque no judaísmo consta, porque eles mandavam amar
só os familiares. Aí vem Jesus e fala, não é assim não, não é assim não. Tem que amar os seus inimigos, não é só os seus. Aí você fala, pô, mas é difícil, né? Ah, meu Deus do céu, eu não consigo me amar. Não é o caso físico, né? Eu consigo sim, eu estou fazendo um esforço danado. Como que eu consigo me amar? Eu, por exemplo, sou ex-tabagista. Ademir, você não faz ideia. Já faz mais de 30 anos que eu não fumo. Estou mostrando que eu quero me amar. Porque cigarro faz mal para a saúde. Ah, mas o cara não se ama. Eu não trabalho, não faço nada. Como assim? Jesus propôs. O Pai disse que ele trabalha. Até hoje eu também trabalho. Ah, mas Ayrton, a minha querida amiga professora, mas eu já sou aposentado. Ok, está tudo bem. Você trabalha segundo as suas forças. Faça alguma coisa. Não fique ocioso na vida. Para que nós possamos ter um bom... Ah, vai ajudar num centro espírita, vai ajudar numa casa evangélica, não há problema. Jesus não falou, olha, está em tal religião que você vai fazer isso. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque eu quero dizer que se nós formos encontrar um modelo e guia, nós procuramos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos mesmo, como a Ayrton falou. Quando Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que o Senhor da vida nos concedeu para poder servir de modelo e guia, para nós termos um parâmetro, seguir alguém, ou eu vou seguir aquele cara porque ele está legal. E ele disse, vê de Jesus, vocês podem conferir isso, vê de Jesus. Então, nós pensamos assim, eu penso assim porque acho que isso reflete bem a nossa situação. Jesus é o modelo e guia. Jesus lá no Monte Gólgota, no Monte das Caveiras, no pior sofrimento que vocês podem imaginar, Jesus faz um extremo esforço para poder levantar a cabeça para o céu e dizer, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Nós somos crianças ainda, que não sabemos o que estão fazendo. Então estamos matando. Na Rússia, o pessoal está matando gente. Por quê? Vocês sabem, alguém atinou com isso, que eles estão matando? Porque isso é guerrinha entre eles. Ninguém vai tacar fogo no mundo, não. Não é assim que funciona. Porque tem dinheirinho interessado, isso, aquilo. Então eles matam a guerrinha num lugar pré-estabelecido, vendem as armas antigas dele, e os outros protegem, ou o grande protege um, o outro grande protege o outro. E é por isso. Por que isso? Porque nós somos pessoas selvagens. Estamos mais para selvagens do que para pessoas civilizadas. Então estou dizendo isso porque todos nós podemos imitar Jesus, ou não. Eu quero imitar Jesus. E eu digo aqui sempre para vocês que eu adoro trabalhar com Jesus, porque mais cedo ou mais tarde eu vou aprendendo cada dia mais como proceder diante da realidade da vida. Quando não trabalho ou em casa, uma pessoa qualquer nos ofende. Ofende, como o Ayrton mostrou, não só pela palavra, a gente até olhar para as pessoas não pode. De repente a gente se olhar e fala, que você está me olhando assim, hein? Então nós somos todos melindrosos, né? Cheio de melindre. E eu me lembrei que como seria bom se nós imitássemos, na verdade, Moshaha Karachangani. Alguém sabe de quem estou falando? É daquele advogado maravilhoso indiano, o Gandhi. Ele, certa ocasião, um dos seus discípulos o procurou pela manhã e disse, mestre, eu vim lhe pedir perdão, porque ontem eu tive um desassossego e eu fui indelicado com o senhor, tal. Eu quero que o senhor me perdoe. E aí vocês imaginem a ocorrência. Gandhi disse assim, eu não vou te perdoar. Como assim? O pouco que nós sabemos de Gandhi, no mínimo, ele libertou, sem um derramamento de sangue, toda a nação dele, dos ingleses. Tirou do jugo dos ingleses. Pois bem. O discípulo ficou estarrecido, falou, como assim?
Ô mestre, seria o mesmo que Jesus falar, não perdoa, né? Como assim? O Senhor ensinou a gente a delicadeza, o amor, a tolerância, a compaixão. Como que agora o Senhor mesmo não me perdoa? Ele falou, não, tudo bem, eu vou explicar. Eu não perdoo, mas eu vou explicar para você por que eu não vou te perdoar. E aí Gandhi disse a ele, para perdoar, precisa estar ofendido. Eu não fiquei ofendido com aquilo que você me disse. Eu me lembro bem tudo que você me disse, mas eu não fiquei ofendido. Eu não fiquei ofendido. Ao contrário, eu compreendi que você estava vivendo um momento de aprendizado. Eu me lembrei de Jesus, né? Quando Jesus, naquele madeiro infame, aquilo lá tinha 70 quilos, gente. Aquele madeiro infame, colocado com aquela coroa de espinho que não deram para os outros dois que estavam sendo viciados naquele momento, os dois. O Judas estava ali, eles simplesmente não sofreram aquelas injunções pesadas daquela coleira que puseram nele e também espetaram. Foi um horror. Mas Jesus fez o quê? Falou, pai, perdoa, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Né? Então, foi o que Gandhi fez. Gandhi chegou, certa feita, a dizer que se todas as obras do mundo fossem queimadas e ficasse só o sermão da montanha, o mundo estaria salvo. Pois bem, aqui entre nós somos todos melindrosos. Quando que nós chegaremos a imitar Gandhi e dizer, não, você me ofendeu, então eu lembro, mas não. Porque tem gente que fala que o perdão é esquecimento. Não é, gente. É o vídeo. Não é. É biológico isso. Eu não esqueço. Vocês andaram de bicicleta já? Alguém esqueceu de andar de bicicleta? Não. Não, André? Não esqueci, não. A gente não esquece, mas tem toda coisa que eu fiz errado na vida que eu gostaria de esquecer. E eu não consigo. Então, o perdão não pode ser assim. O perdão tem uma outra nuance muito importante para cada um de nós. Ora, então, no caso de uma ofensa, será que vocês podem, todos nós aqui, podemos aplicar o perdão? Podemos auxiliar o inimigo, entre aspas, que é um arquétipo do passado muito distante? Aqui tem uma lição do Santuário da Vida. Olha que bonito, gente. Tem uma flor bonita, não? Olha, Ayrton. Bacana, essa rosa. Logo, eu não tenho miséria, eu tenho duas. Mas olha o que ela diz. Aquele que obtém uma vitória sobre os homens é forte. E eu me lembrei, então, do Mel Gibson, né? Eu vou dar o troco, né? Eu vou xingar, vou pegar na escuridão, como o Ayrton falou. Ele procura um meio de se vingar, ou com palavras. Você vai ver. E tem gente, o curioso é isso, que ele não consegue a vingança, ele fala, você vai ver o que vai te acontecer. Nomeando Deus como seu vingador. Ele não é, não. Deus não é vingador para ninguém. Mas aquele que obtém uma vitória sobre si próprio é todo poderoso. Você deixa de roubar, o cara deixa de roubar. Nós que trabalhamos, né, na área penal, sabemos como funciona isso. O cara não pode ter o perdão? A indulgência? Pode ter. Mas aí, devagar e lentamente, ele vai conseguir. Eu estou falando do Gandhi, olha, só para que vocês lembrem, o Gandhi também fala que o fraco jamais perdoa. Olha que interessante. O perdão é uma das características do homem forte, da pessoa forte. Você me perdoa? Perdoo sim. Mas você não é espírita? Eu perdoo. Até amanhã, dá um tempo para mim me refazer. Oi, Adilson. Boa tarde. Eu perdoo, sou espírita. Mas dá um tempo. Agora, aquele ser antigo das cavernas, de vez em quando, ele sai assim, quer engolir a pessoa. Não pode fazer isso, porque nós temos exemplos para isso, né? Bem, dito isso, vamos fazer a nossa prece
Eu quero recomendar a todos vocês, amigos dos dois lados da vida, que ao fazermos a nossa prece, eu vou conduzir com o nosso sentimento, mas vocês, além de acompanharem nisso, naquilo que se for bom para cada um de nós, dos dois lados da vida, aproveitem e peçam por vocês, pedindo para que tenham forças, como Gandhi falou, tenham forças para vencer as más inclinações que nós temos, aqueles impulsos atávicos, para que nós tenhamos força para isso, para sabermos perdoar, para não guardarmos rancor de ninguém. A pior coisa do mundo é guardar rancor. Joana de Ângeles ensina com tanta propriedade isso. Toda vez que nós guardamos rancor, é como o ácido que vai corroendo. Porque o cara fica em uma boa e a gente fica corroendo aquele sentimento. Ele me falou isso, não devia falar. Porque, esse cara não presta. O que é isso, gente? Liberte-se da canga desse peso. Então vocês aproveitam e falem com Deus através de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, vocês aproveitem e peçam para eles, por uma razão muito simples. Todos nós que estamos aqui precisamos deste aconchego de Jesus. E Jesus está de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós, que sofreis e estáis sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão. Após essa prece que vamos fazer brevemente, os anjos da guarda, todos nós temos nosso anjo tutelar, não é, Deus? Que está velando por nós, está nos ajudando a pegar esses ensinamentos e introjetar dentro do nosso espírito, não no nosso corpo físico, no nosso espírito. Eles vão passar uma bandeja de prata, recolhendo aquilo que vocês pensarem, o bem que vocês desejarem para os seus inimigos, o bem que vocês desejarem para as suas famílias, para os seus amigos, para todo o nosso centro espírita Paz e Amor, para todos aqueles que estão em guerra, para aqueles que estão prisioneiros, aqueles que estão nos ergástulos do coração. Vamos pedir ao bem para a paz mundial. Fechemos os nossos olhos e, ao som desta melodia, entreguemos-nos suavemente ao Divino Pastor, dizendo: Senhor, leva-nos ao Pai, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Na presença do Senhor do Universo, queremos aproveitar para Te dizer: Pai, nós Te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Agradecemos, Senhor, pela vida bela, colorida e consentida. Muito obrigado, Senhor, por esta casa abençoada, pelos amigos que estão aqui, quantos que não vemos, mas estão vibrando de alegria pelo nosso trabalho, pelos nossos sinceros desejos de enviar fluidos benéficos para aqueles que estão em sofrimento nos hospitais e em todos os lugares. Ó Senhor, obrigado pelas nossas mãos abençoadas, estas mãos de cirurgia, mãos dos médicos, mãos dos adeuses, as mãos, Senhor, que nos concede para impô-las nos nossos outros irmãos, não porque sejamos dignos desse gesto, mas pela Tua misericórdia, possamos servir de instrumento para transmitir as energias celestes, para fortalecer todos os nossos irmãos aqui. E também usufruímos dessas bênçãos de Jesus. Por isso, Senhor, por tudo Te agradecemos. E queremos pedir que nesse instante os mentores da casa nos façam de instrumento para essas bênçãos. E que cada um dos nossos irmãos aqui, que sintam a vontade de falar contigo, Pai, de dizer, embora saiba que não seria necessário, mas de dizer que Te ama de todo o coração, Pai, e que quer fazer nesse momento a sua meia-culpa para poder entender que estamos trabalhando firmemente para não desejar a ninguém o mal, como Jesus e como Mahatma Gandhi, levando a paz em todos os corações.
Que Jesus nos abençoe agora e para sempre. Queridos amigos, Joana de Ângeles faz uma recomendação a cada um de nós para que não permitamos que nenhuma das criaturas que cruzarem os nossos caminhos saiam sem levar uma grata recordação. Esta mensagem de Joana de Ângeles toca muito o nosso coração. Toda vez que a gente encontra uma pessoa, deve deixar um mimo para a pessoa, uma boa tarde, um sorriso. Então eu gostaria que vocês levassem do encontro com Jesus hoje uma lembrança. Pode ser a sabedoria oriental de Emmanuel, que manda amar o lugar em que a divina providência te situa. Distribuir a simpatia e bondade para todos aqueles que te desfrutam a convivência, família, os amigos, etc.
Esse aqui para a senhora. Aquele do Santuário da Vida, eu vou dar para a senhora. Aquele que obtém uma vitória sobre os outros é uma pessoa muito forte, mas quando a senhora vencer alguma problemática que a senhora tem, a senhora fala, agora estou bem. Obrigada. Nada. Do Santuário da Vida. André, Muito obrigado, Olivia. nada que... Olha que coisa bonita, André. Isso aqui é do Lúcio. Lúcio foi um juiz na França, a última encarnação. A vida coloca sempre à nossa frente várias opções. A escolha é livre, mas uma vez feita a opção, cessa a nossa liberdade e somos forçados a colher todas as consequências. Olha que rosinha bonita também. Ah. Tchau, querida. Te amo. Tem visto a velhinha lá? Tá com 94 e 95. Tem ido lá? Eu preciso ir lá, ela telefonou pra mim, eu não fui ainda. Vai. Eu vou, viu, Jaime? Tchau, Ademir. Tchau, tchau. Até quinta, né? Jaime, eu irei lá, tá? Se Deus quiser. Tchau, Deus te abençoe. Tchau. Até mais. Obrigado. Deus abençoe. Amém nós todos. Tchau, E da senhora Mahatma. A senhora gosta, né? Quem mais? Sobrou uma... A senhora já pegou? Eu não. Essa de hoje não, eu Não. vi semana passada. Ah, é essa de hoje. Tem que levar hoje. É que eu levo pro meu filho também. Ah, que bom. Distribua coisa boa, né? Eu tenho a loja aqui, daí eu... Tá bom. Vamos com Deus. Obrigado. Senhor. Que a paz de Jesus esteja em casa. Esteja nos nossos amigos. Tchau, querido. Boa semana, Deus abençoe lá, neto, tudo, tudo. Só babando ela. Todo mundo, né? Com certeza, né? Falaram para o senhor levar isso aqui para o senhor distribuir o outro. Tá, pode deixar. Tá bom? Tchau, doutor Jaime. Vai com Deus. Deus, muito obrigada por tudo. Eu Tchau. que agradeço.